Tá passado. O que você tá mais passado? Com a Camila ele não sabia. Ele não era do grupo. Os adjetivos. Desculpa também, Tá vendo que eu sabia que pedir desculpa pra Eva? Eu não tô louco. Eu sabia. Se eu usasse o termo tiver interpretado. E foi o que eu falei, ela é uma senhora que falasse. É que você tá querendo se poupar e ele não tá se poupando. A verdade é essa. Pois é, gente, bate-papo BBB. E olha só, hein? Vinícius conseguiu aí, né, falar sobre vários assuntos, tudo, né, gente, relacionado aí à treta dele com a Renata, com a Eva, também esse mal entendido, né, a fake news que levantaram aí com relação a ele falar da Dona Vilma. A gente vai discutir sobre tudo isso. Então, bora chegar chegando, deixa aquele like, se inscreva no canal. Conta para mim aí se vocês gostaram que o Vinícius foi eliminado, né, nessa noite. E outra coisa, gente, o Gil falou assim, vou te dar um baile agora, hein? Você teve oportunidade de mandar a Dona Delma pro paredão para você se safar, você deu a imunidade para ela. Por que você não deu o colar pro Gui e deixou a Dona Delma, né? Aí o Vinícius falou assim que ele agiu ali com o coração dele, que ele até pensou em não dar o colar para Dona Delma, só que daí ele falou assim, poxa, eu acabei dando o colar para ela, né? Aí o Gil falou assim, mas ela, né, tipo, não quer ficar lá dentro do programa, né? E aí a Ceci falou assim, você poderia não estar aqui agora nesse momento, se você fizesse uma outra jogada. Aí o Gil falou assim, por que você não falou com o João Pedro? Conversou, daí ele falou assim que ele não faria isso por conta de ser taxado como falso aqui fora. Principalmente porque ele andou com o grupo até agora, e de repente ele fala um nome ali que ia ficar feio para ele, né, gente? Bom, ele pensou que a porcentagem dele seria maior, mas ele ficou bem feliz que essa porcentagem aí, né, ficou bem equilibrada, e ele falou assim que por muito pouco ele não conseguiu ficar. E quando mostrou o ranking dos eliminados, gente, ele ficou assim de cara, ele ficou chocado, ele ficou muito perplexo com a porcentagem da Camila. Aí ele pergunta, ela está bem? O Gil falou assim, não, ela está bem, ela está ótima. Aí ele falou assim, cara, que loucura. Aí ele até falou da porcentagem da Aline também, né? Mas a Ceci, mais uma vez, diz que está tudo muito bem equilibrado. Aí, gente, ela também diz que ele quase saiu no paredão junto com o Mike. Aí ele falou assim que ele tinha noção que ele sairia naquele paredão, né? Que ele já estava até preparado para isso, mas que ele ficou muito triste de ter saído hoje, né? Aí o Gil falou assim, bom, você, depois da saída da Aline, pegou no tranco. A saída dela ajudou? Foi realmente uma virada para você? Ele falou que sim, porque, né, gente, ele falou assim que ele ficava ali de coadjuvante da Aline, e que ele não sabia como ela estava aqui fora. E outra coisa também, que ele conhece a Aline, e ele tinha medo das pessoas pensarem mal da Aline, né? Porque a Aline sempre foi muito enérgica. Aí ele pegou e falou assim que estava passando muito mal, né? Muito chateado, porque a Dona Vilma estava jogando uma carreta de entulho em cima dele, as bailarinas contra ele. Aí o Gil pegou e falou, talvez o seu mal, Vinícius, foi esse, estudar bastante o jogo e pecou, porque quando você se vê ali sem a Aline, você melhorou o seu jogo. Aí, gente, mostrou o Vini, né, conversando com o João Pedro, falando que se o João Pedro fizesse o voto numa pessoa específica, ele poderia se safar do paredão. Aí o Gil falou assim, cara, você já tinha feito a leitura, você já deu o toque, mas quem sacou isso aí foi a Renata, porque o João Pedro ficou ali, né, se perguntando quem, e por outro lado você não falou com ele. Aí o Vini falou assim, não, eu não queria correr esse risco não, Gil, das pessoas me taxarem de falso. E outra coisa também, né, fazer um jogo para tentar ganhar a todo custo, não, eu não iria fazer isso, dando checkmate
para prejudicar alguém e sair aqui como, né, o cara que faz de tudo, faz qualquer coisa por conta de dinheiro. Aí a Ceci falou assim, entre você e a Renata, onde começou a dar errado? Porque quando ela chegou da vitrine, né, gente, ela falou, né, do chip, né, que o pessoal tava chipando os dois. Aí o Vini falou assim, não, eu estava falando com todo mundo da casa, aí eu vi ela migrando, vi que ela tava falando muita coisa, e depois da vitrine para mim foi o estupim, né? Foi aonde pesou pra caramba. Mas ele pensava assim, cara, eu tô falando com todo mundo, tenho amizade com todo mundo. E na hora de votar, na hora de colocar ali, né, a pessoa exposta numa dinâmica, o que eu vou fazer? Então, vamos assumir aí esse embate, né? E aí ele fala também, né, que ele estava querendo sim ficar com a Renata, né, que estava com crush nela sim, e ele não queria perder o foco no jogo, né, gente? Bom, aí o Gil falou assim: ah, mas se vocês ficassem, cara, não ia ter para ninguém ia segurar. Nossa, ia ser muito bom. Aí ele pegou e falou assim: não, mas aí, né? Aí já é outra coisa, aí não tem como, né? Porque a gente jogava também de lados opostos. A Ceci falou assim: depois do Pomba Suja, acho que não ia rolar, né, gente? Né, Gil? Aí o Gil falou assim: ah, então, deixa eu falar a verdade. Você lá no Sincerão chamou ela de pomba suja. E aí, depois você pediu desculpas para Eva. Aí ficou aquele enredo aqui fora. Aí a Ceci falou: pois é. E aí, pomba suja é o novo calabrenzo? Aí o Vini falou assim: sim, é que as pessoas entendem cada região, cada cidade de uma forma diferente. Mas na hora da discussão, eu soltei como uma ofensa mesmo, mas não como palavra de baixo calão, como ela disse. E ela esperou ao vivo para falar isso. Aí o Gil falou assim: mas tem muita gente que ficou muito arretada aqui fora. Virou um auê isso aqui, menino. Mas o Vini, né, falou que explicaria assim para Renata e para Eva o que era pomba suja, só que daí, né, aconteceu isso que não deu para ele explicar ali, porque ela já, né, desmoralizou ele no ao vivo. Olha a pombinha aí, gente. Olha a presença da pomba aí. Bom, aí a Ceci falou assim: mas você não pensou que por ser escolhida para ir para a cabine, ela estava forte e que a relação de vocês dois poderiam render aqui fora? Aí o Vini falou assim: não, eu não podia deixar o grupo para viver algo que não era estável. E outra coisa também, eu acho que não ia dar muito certo a gente, né, conviver lá dentro assim dessa forma. Aí o Gil pegou e falou assim: então, mas falaram de outro chip também. Aí ele ficou meio perdido assim, ele falou assim: o chip entre você e o Matheus. Aí ele falou assim: não, o Matheus é meu amigo e tem namorada. Aí você falou: ele tem namora. Aí o Gil falou assim: pronto, você é demitido. Você é demitido. E aí mostrou, né, o VAR da Eva e da Renata falando sobre as atitudes do Vinícius, que eles estavam distantes, a Eva falando que ele foi grosso com ela, que ele botou o alvo nela quando ele atendeu o Big Fone. Aí a Renata, ele tá defendendo ela, no caso a Aline, e o embate só tá aumentando, mas, né, cada um tá puxando pro seu lado. Aí o Vini falou assim que não tinha nada disso de perseguição contra a Eva, simplesmente ela era a que sempre estava sobrando ali, né, entre os aliados dele, e por isso que ele colocava ela, né, como mira, alvo. Nisso, o Vini falou que não, de forma alguma, estava perseguindo aí a Eva e muito menos a Renata. Aí o Gil pegou e falou assim, né, mas deixa eu te falar, os gêmeos tretaram com a Aline, foi aquele auê todo, e você não tomou as dores. E quando foi às bailarinas, você tomou. Na verdade, por que teve essa diferença? Aí o Vini falou, né, que a diferença é que ele era amigo dos gêmeos, né, que eles tinham ali uma troca bacana, e com as meninas, né, o negócio já estava degringolando, já estava respingando sobre ele, e aí ele falou que não tinha mais como recuperar essa amizade com elas. Aí a Ceci até falou, você estava conversando com a Renata, a gente viu, gostamos, né, vocês hablando, tal, e aí, né, o Vinícius fala que essa questão aí não tinha como, porque, cara,
vai fazer o quê, né, gente? O circo já estava pegando fogo ali pro lado dele e das bailarinas, né? Mas que ele tinha uma amizade aí com os gêmeos. Aí ele viu a Renata, né, falando a questão aí da velha sonsa para dona Vilma, pediu para dona Vilma, né, não jogar ali, mas a dona Vilma acabou jogando. Aí o Vinícius falou assim: Meu Deus, olha o que esse povo faz, gente. Olha como esse povo malda, né? Porque teve a menina aí da Fake News, né, gente, que jogou ali que era para Renata contar para Vilma que ele chamou ela de velha sonsa. E na verdade ele estava falando sobre o Diego. Aí a Ceci fala para ele que por mais que mostraram o vídeo para dona Vilma, a dona Vilma segue acreditando que não era sobre o Diego, e sim sobre ela. Aí o Vinícius fala que jamais chamaria ela de velha sonsa, que é para ela ficar em paz, que ele está em paz também. E aí a Ceci pede para ele, né, falar ali mais uma vez desculpas para dona Vilma, que não tinha nada a ver com ela, e sim que ele estava se referindo ao Diogo, ele falou isso. Aí o Gil falou assim: você tinha algumas farpas com o Diogo. Aí o Vini: sim, em alguns momentos eu via que ele estava tentando, sabe, se enturmar ali e tal, mas realmente acabou, né, ficando com a Aline ali. Ele não gostou muito, né, gente? Que ele super protetor aí da Aline, né? Aí o Gil: mas no Sincerão você jogou que sabia algo, que realmente, né, você tinha alguma coisa para jogar ali, né? E que é isso? Aí a Ceci falou assim: só que daí cortaram o Gil, tá, gente? Porque ele acabou atropelando aí o assunto. Aí a Ceci falou assim: o castigo do monstro, você falou que estava mal, que você não estava legal por conta da dona Vilma, né, ter passado mal, você chorou pra caramba. Aí o Vini falou assim, que ele não tinha pensado, né, no problema de joelho da dona Vilma, que ali eles são todos iguais, só que nem todos podem fazer a mesma dinâmica, que nem todos vão conseguir ali, né, ficar bem, ficar são em alguma prova. Então ele falou sim que poderia ter acontecido, mas que ele ficou muito mal, ele não queria nem ver, ele ficou atordoado e aflito. E aí perguntaram para ele, né, se ele estava com medo do que o público ia pensar aqui fora, ou se realmente, né, ele ficou sentido aí por ter colocado a dona Vilma no monstro. Ele falou assim que ele até um momento ele falou assim: não quero nem saber o que o público está pensando. Aí ele falou assim que ficou chateado, né, porque depois não tinha como voltar atrás, porque ele já tinha colocado ela no monstro. Aí, gente, o Vini vê o Diogo falando que ele era controlador, que ele estava, né, bebendo ali a champanhe com a Aline, ele chegou, tirou a garrafa e falou que não era para dar mais bebida para a Aline, e aí ele falando, né, que queria o Vini no paredão. Aí o Vini falou assim: totalmente equivocada a visão dele. Paciência se ele pensa dessa forma. E outra coisa, ela não bebe assim, eu só dei um alerta, eu quis proteger. E aí eu falei com ele mesmo, não dá bebida para ela, mas não foi nada de forma ríspida, assim, do jeito que ele falou. Aí ele pegou e falou assim, né, que a situação que ele estava falando lá no Sincerão foi com relação a Aline ter falado que ela sempre ficou do lado dele, que ela ficou magoada, chateada pela forma que o Diogo tratou ela lá na piscina, que ela não gostou da forma grosseira que ele falou com ela. Aí o Vini pegou e falou sim que ia jogar isso lá no Sincerão, né? Mas que não ia falar, porque isso chegou através da Aline para ele, e ele ficou muito revoltado, né, com o que ele ouviu da Aline, porque a Aline sempre esteve com o Diogo e o Diogo fazer essas grosserias com ela, né? Aí o Gil: mas menino, a gente criou várias teorias, era só isso? E foi, gente, ele falou que era só isso. Aí mostrou a Aline, né, falando com ele que ele podia chorar, que ele podia chorar de alegria, que ele era o protagonista, que ela até encontrou o Bela aqui fora, tá fazendo muitas publis. E aí, gente, olha a pérola. O Vini: minha fanfic é o Belo voltar com a Graciane. Dessa assim, ele tá namorando, menino. Ele tá namorando. E aí mostrou, né, a Aline falando berimbau é o cacete.
quando o João tava, nós somos menino bom, nós somos menino bom. Aí o Vinícius dando risada aí, né? E a Aline falando que arrumou aí um berimbalzinho, ó, tá com um berimbau. E mostra, por fim, né, o VAR do Vinícius falando, né, que é bi, que ele fica ali chateado, preocupado, né, que ele não quer machucar as pessoas, principalmente o pai e a mãe dele, né, e aí ele falou assim que foi muito importante, né, ele falar isso ali dentro da casa, mas que ele não queria envergonhar, né, os pais dele, e achou que isso pudesse interferir na relação dele, né, com os pais. Aí o Gil falou que passou por isso, que na primeira semana ele já escancarou logo, né, e acabou até mesmo ficando lá com o Lucas, né, no BBB, e aí ele falou assim que entende muito bem o Vinícius, e o Vinícius falou assim, né, que fica feliz em ouvir ali o depoimento do Gil, mas que ele fica triste por não viver a final, né, que agora ele tá vivendo a vida dele, ele tá vivendo a vida dele aí, né, se assumiu bi, e é isso, bola pra frente, né, Vinícius? Bom, aí no Sincerão, a Ceci falou assim, quem tá mais sujo? A pomba suja ou a camiseta laranja? Ele falou assim que é a pomba suja. Aí a Ceci conta que viralizou a palma, né, de deboche e também aquele né? A Ceci contou que viralizou. E aí, não ganha de jeito nenhum, ele colocou a Vitória, vai ser o campeão dessa edição o Gui, depois ele falou assim que acha que é a Renata ou o Diego, né, que vai ser aí o campeão. Aí, gente, teve o react das redes, ele estava com 7.271 seguidores, hoje ele está com 865 mil, vai mudar esse número, né, gente? Vai aumentar aí muito mais, né? Porque tem Ana Maria Braga, tem aí o Hulk, né? Tem muita coisa ainda para ele participar, né? E aí, ó, com 865 mil. O Gil falou, né, que a única pessoa pipoca a bater mais de 2 milhões foi a Aline, ele ficou super feliz. E aí a Ceci fala, né, e frisa muito bem que a torcida da Renata tá muito forte, muito forte. Eita, conta para mim qual é a opinião de vocês, deixa aquele like, vocês gostaram da entrevista aí com o Vinícius, e por fim, né, teve aí a capa de revista, ó, bru, com a pombinha do lado. Deixa aquele like, gente, se inscreva no canal, foi uma entrevista até que legalzinha, né, foi interessante, para final aí de temporada, muito interessante. Até mais, gente, beijo para vocês.